Olá, eu sou Roberto Gordilho e nesse vídeo nós vamos falar sobre processos. Quais os conceitos básicos para estruturar os processos dentro da organização? O que são processos? Tem uma definição que é a que eu mais gosto, que processo é uma atividade que tem uma entrada, um processamento e uma saída. Esse é o conceito mais básico de processos. Nós podemos pensar o hospital como um grande processo, onde entra um paciente com uma determinada morbidade, uma característica, uma demanda. Esse paciente é atendido de uma forma genérica e o paciente sai de alguma forma. Esperamos que curado. Isso é um processo. Mas nesse nível de processo, tratar nesse nível não resolve o nosso problema. Então nós precisamos aumentar a granularidade, detalhar mais esse processo para entendermos melhor. E para nós detalharmos melhor esses processos, existem alguns conceitos que é importante que a gente domine para que a gente possa fazer o trabalho da melhor maneira possível. E o primeiro conceito que existe são os tipos de processo. Existem 3 tipos de processo: os processos de negócio, os processos de apoio e os processos gerenciais. Os processos de negócio são os processos que entregam o produto ao cliente, que trabalham diretamente com o cliente, são a razão de ser da organização, da empresa, da instituição. Os processos de apoio são os processos que estão por trás, apoiando a execução dos processos de negócio. Então, num hospital é fácil identificar isso. Quais são os processos de negócio? Aqueles que estão ligados ao paciente. Todos esses são processos de negócio. Desde o atendimento, a assistência de enfermagem, assistência nutricional, a assistência médica. Todos esses são processos de negócio e nós vamos precisar estruturá-los para entregar o melhor resultado possível ao paciente. Quais são os processos de apoio? São os processos que estão por trás. Suprimentos, faturamento, manutenção, engenharia clínica. Esses são processos de apoio. Financeiro, controladoria. Eles existem para suportar os processos de negócio, os processos ligados diretamente ao cliente. E o que são processos gerenciais? O terceiro tipo de processo são os processos de gestão, os processos que existem para fazer gestão e organizar todos os processos de negócio e processos de apoio. Então esses são os 3 tipos de processos que existem: processos de negócio, processos de apoio e processos gerenciais. Mas os processos podem ser de vários tipos. Eles podem ser processos inter ou intra-organizacionais. Os processos interorganizacionais, eles acontecem completamente dentro das nossas organizações. E os processos intra-organizacionais, eles acontecem fora da organização. Deixa eu dar um exemplo para vocês de um processo que pode ser tanto intra quanto interorganizacional, a depender do modelo de negócio do hospital. Por exemplo, se o hospital tem um laboratório próprio, o laboratório faz parte do hospital, não é terceirizado. Então, quando o médico faz uma solicitação de exame e o exame vai para o laboratório, é um processo interorganizacional, porque o laboratório faz parte da organização. Mas se esse laboratório for terceiro, for uma empresa terceira, então o mesmo processo, ele agora é intraorganizacional. Eu vou passar da minha organização para outra organização que vai realizar um processamento e vai me devolver um resultado. E esse conceito ele é interessante e importante porque no hospital nós temos muitos processos que são intra-organizacionais. Eles em algum momento saem da instituição e voltam com o resultado para a instituição. E isso vai depender mais ou menos do modelo de negócio adotado. Quanto maior for a nossa política de terceirização de áreas, mais processos intra-organizacionais nós vamos ter. Uma outra característica do processo, ele pode ser inter ou intrafuncional. O que é isso? Ele acontece todo dentro de uma área ou ele passa por várias áreas. E o maior exemplo disso é o faturamento. Quando nós pensamos no faturamento, nós podemos pensar: o faturamento é uma área ou o faturamento é um processo? Para mim, faturamento é um processo que começa antes, muitas vezes, da chegada do paciente à instituição, numa marcação de consulta, numa marcação de cirurgia, e termina muito depois do paciente sair da instituição, depois dele ter alta, que é onde nós vamos fazer o faturamento, onde nós vamos fazer a contabilização, financeiro, pagamento de médico. Para mim, todo este ciclo é um processo de faturamento. Na verdade, o processo de faturamento ele pode ser trabalhado como sendo o caminho do dinheiro na instituição, onde ele nasce e onde ele termina.
É importante entender esses conceitos porque quando nós vamos estruturar o nosso modelo de processo, todos esses conceitos vão ser utilizados. E outra questão importante para trabalharmos é a granularidade. Nós precisamos trabalhar numa granularidade que reflita a operação. Não adianta eu ter um processo, como eu falei para vocês, o processo o paciente chega, é atendido, tem alta e sai. Esse tipo de granularidade não resolve nada o nosso problema. Mas também nós podemos descer numa granularidade que seja excessiva. A arte é saber a granularidade correta, que permita enxergar o processo, propor melhorias e enxergar a operação da forma como ela é realizada. E aí nós temos o processo, ele se divide em vários níveis. Eu posso ter o macroprocesso, o processo e o procedimento operacional, que é a forma de execução da atividade. Por quê? Outra questão importante. O que é um processo? Uma sequência de atividades. Hammer diz, lá no seu livro de 1994, que toda empresa é formada de processos, que processos é o que as empresas executam. Gonçalves já coloca no texto dele de 2000 que as empresas são uma grande coleção de processos. E o nosso trabalho conjunto é organizar esses processos para dar fluidez na organização, para trabalhar com economicidade, para trabalhar sem desperdício. E desperdício eu não falo só de recursos materiais, medicamentos. O principal desperdício que nós vemos no hospital é desperdício de tempo, é retrabalho. É as pessoas demorarem mais tempo do que deveriam para executar determinadas atividades ou para que determinadas atividades sejam feitas. E nós precisamos construir um modelo em que seja eficiente, eficaz e efetivo. Vamos juntar todos esses conceitos, sentar, começar a pensar a nossa organização como uma grande organização de processos, como uma grande coleção de processos, começar a mapear esses processos de forma holística, de forma horizontal, interfuncional, intrafuncional e representar de forma que nós consigamos gerir, colocar indicadores e aumentar a eficiência desses processos. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like, deixa o seu comentário. Valeu e nos encontramos no próximo vídeo.